Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de matemática. Nós encerramos, né, todo aquele conteúdo de números primos, múltiplos, divisores, máximo divisor comum, mínimo divisor comum, decomposição de fatores primos. Esse assunto que é uma base para o assunto que nós vamos começar agora, que é a fração. Hoje a aula vai ser muito fácil. Por quê? Porque eu vou apenas explicar para vocês o que é uma fração, tá certo? Mas é muito importante você já entender os conceitos dessa aula para você não ter dificuldade quando nós formos fazer soma, divisão e multiplicação de fração, tá certo? É muito importante, como eu já falei, falo todas as aulas, a memorização da tabuada. Gente, se você aprender a tabuada, matemática fica a coisa mais fácil e mais divertida do mundo. Então, se você não gosta de matemática, tem um segredo para você aprender a amar. É só aprender a tabuada, tá bom? Agora vem comigo e vamos aprender já. Vamos lá. Fração. O que é fração? Fração, ele é o mesmo que quebrar. Certo? Por quê? Porque nós temos os números inteiros, os números naturais, né, que nós conhecemos, que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e infinitamente, né? Nós sabemos que os números são infinitos, certo? Como nós estudamos em divisores, um número, quando ele é dividido, ele tem que dar resto zero. Mas muitas vezes nós vamos dividir um número e não tem como, por quê? Porque o número ele é maior, né? Quando você vai dividir, por exemplo, eu tenho uma pizza para dividir para 8 pessoas. É possível dividir uma pizza para 8 pessoas? Só se eu quebrar. A pizza inteira não dá, porque eu só tenho uma pizza, certo? E eu tenho quantas pessoas? 8 pessoas. Certo? Então, não tem como eu dividir essa pizza de maneira que todos comam da mesma maneira se eu não quebrar a pizza, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui um inteiro, que é a pizza, certo? Eu vou dividir essa pizza quebrando. Eu quebrei em duas partes. Eu tenho um meio da pizza. Foi dividida em duas partes. O 1... ele é o numerador, que é a quantidade que eu tenho do que seja, né? Numerador. Deixa eu terminar de escrever. E o 2, ele é o denominador. Certo? Aí eu dividi a pizza em 3 pedaços. Então, eu tenho 1/3 da pizza, certo? Dividir em 3 pedaços. Posso dividir em 4, posso dividir em 6, posso dividir em 8. Então, eu estou quebrando um inteiro. Eu tenho um inteiro, certo? Eu tenho uma pizza completa. Eita, a pizza ficou torta. Eu tenho uma pizza completa e eu vou quebrando ela para poder dividir para o número de pessoas, certo? Aí eu digo assim, eu dividi a pizza em 4 pedaços e Maria comeu um pedaço. Como é que vai ficar a representação dessa fração? Eu tenho 1, que é o valor que está destacado, né? Que foi o que Maria comeu. E a quantidade de pedaços. Eu tenho quantos pedaços? 4. Então, eu tenho 1/4, que é a representação dessa fração, ok? Só para vocês entenderem um pouco. Então, existem vários tipos de fração. Existe a fração... Deixa eu virar assim. Existe a fração imprópria ou aparente. Qual é a fração imprópria? É quando o numerador ele é maior que o denominador. Por quê que ela é imprópria? Vamos tentar representar. Aqui eu tenho 3, né? É como se eu tivesse um inteiro que foi dividido em 3 pedaços, certo? O de baixo sempre é a quantidade de pedaços. Só que aqui em cima eu tenho 4, certo? Então, significa que o quê? Que foi pintado 4, mas eu tenho 4? Não tenho, só tenho 3. Então, por isso, ela é considerada uma fração imprópria. Quando o numerador é maior que o denominador, certo?
Nós temos a fração própria, que é quando o numerador é menor que o denominador. No caso aqui dá para se representar, ó, eu vou fazer a representação. O número de baixo significa a quantidade de pedaços que foi quebrado. O número de cima, o que foi destacado. Então, ó, eu consegui representar, certo? E existe a fração aparente, que é quando há uma divisão perfeita. No caso da aparente, o numerador, ele é maior do que o denominador, certo? Só que ele é um divisor do denominador. Então, o numerador, ele é divisível pelo denominador. 9 dividido por 3, 3. Por isso que é importante, como eu falei, você conhecer o conteúdo que nós estamos trabalhando. Nós trabalhamos divisores e múltiplos. Ele lhe ajuda nessa hora. Por exemplo, 12. Se eu tiver 12 quartos. Se eu tiver 12 quartos, o que é que eu posso fazer? A divisão, ela é perfeita. 12 dividido por 4 está igual a 3. Então, aqui é uma fração aparente, quando dá para dividir e não sobrar nada, certo? Existem as frações equivalentes. Como é que é isso, tia? Quando eu tenho, vamos lá, eu tenho uma barra de chocolate, certo? Essa barra de chocolate, vamos imaginar que ela tem 10 centímetros. E aqui eu tenho outra barra de chocolate do mesmo tamanho de 10 centímetros. Certo? A barra de cima, eu vou quebrar no meio. Vou dar a metade para Nicole. Não, a metade vai ser da Carla, a outra metade vai ser da Nicole. Certo? E a barra de baixo, eu vou quebrar ela em 4 pedaços. Certo? Vou dar 2 pedaços para a Carla e 2 pedaços para a Nicole. Certo? Vamos fazer uma observação. A Carla comeu a parte pintada de preto e a Nicole vai comer a parte pintada de vermelho, certo? Nessa outra fração, a Carla também vai comer a parte pintada de preto e a Nicole a parte pintada de vermelho. O que é que nós observamos? Essa fração, ela é representada por um meio. Essa fração, ela é representada por 2 quartos. Você percebe que o pedaço que a Carla comeu, ele é a mesma coisa, só foi dividido de maneira diferente. Então, essa fração, ela é equivalente, certo? Agora, com vocês, vamos realizar a atividade da página 57 e 58. Resiste, tirar foto, coloca aqui. Beijo, tchau, tchau.